Então, pessoal, boa tarde, meninos e meninas. Bem-vindos a mais um Química Online do CMC. E essa semana a gente vai estudar diluição de soluções, tá? Se eu não me engano, o capítulo 4 do livro. As orientações já estão lá no AVA. Eu já escolhi alguns exercícios e eu vou resolver alguns deles com vocês, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Muito bom. Hoje eu estou conseguindo acompanhar aqui no meu celular. Sim, pessoal, eu vou começar resolvendo com vocês a questão número 5 da página 47. Deixa eu ver se eu consigo ver mais bonitinho aqui. Perfeito. A questão número 5 da página 47, vou começar com uma bem simples, daí a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Espero conseguir resolver com vocês uma questão que é daquela parte que são exercícios adicionais, uma questão do Enem muito bem elaborada, que é um pouco mais difícil de perceber que é uma questão de diluição, tá? Então, a questão número 5 diz o seguinte: em um frasco, há uma solução aquosa de ácido sulfúrico com concentração inicial CI de 196 gramas por litro. O volume de meio litro dessa solução foi transferido para um becker e essa solução foi diluída acrescentando-se 1,5 litros de água pura. Bom, então, eu queria ver com vocês, primeiramente, o que é diluição. Alguém poderia definir para mim diluição? Diluição seria, por exemplo, como a professora fez a professora que está indo no presencial, né? Esqueci o nome dela. Ela está Regiane? fazendo isso, a Regiane, ela fez hoje na sala de aula, que ela pegou um copo de água, independente da medição, adicionou tangue, o pote tangue, e misturou, formando uma solução homogênea. E depois, isso seria como é que fala? Não é dissolver, ou Dissolução. seja, Isso é uma isso. dissolução. Enquanto que, e depois ela pegou ela tinha um outro copo com água e adicionou água nesse pote com o pote tanque dissolvido em água. Aí isso seria uma diluição que adiciona, aumenta o volume, mas se mantém a massa do soluto. Perfeito, Rampablo, isso aí mesmo. Então, pessoal, olha, não pode confundir, isso é muito normal, os alunos confundirem dissolução com diluição. Dissolução é quando a gente está dissolvendo um soluto sólido em um líquido, né? Então, tem algumas videoaulas mostrando como que funciona esse processo, por exemplo, um composto iônico em água, né? Quais são as interações intermoleculares que estão atuando ali. Quando a gente fala diluição, a diluição é colocar mais solvente. E, via de regra, o solvente que a gente usa aqui no ensino médio é a água, né? Então, é colocar mais água. Quando a gente adiciona água, a gente não está mexendo na quantidade de soluto dessa solução, tá? Então, vamos aqui. Ó, marcando o que a gente precisa calcular nessa questão, né? Não, o que vocês precisam calcular não está implícito no enunciado desse problema, mas olhando aqui as respostas, todas elas dizem a concentração final CF da solução será, né? Então, é a concentração final dessa solução que a gente precisa calcular. E o que tem ali, deixa eu tirar aqui do lado, o que tem de informação inicial para a gente começar esse problema aí? Então, a gente tem a concentração inicial da solução em gramas por litro, o volume inicial dessa solução e o que foi acrescentado de solvente, ou seja, da água pura. A diluição é um processo de acrescentar mais solvente a uma solução. A gente não mexe com a quantidade de soluto quando a gente faz uma diluição, só com a quantidade de solvente, tá? Então, eu generalizei aqui, vamos botar aqui, tá?
que a concentração, isso eu tirei lá de uma outra videoaula que já está postada, de modo geral, as concentrações que a gente está estudando agora, né, elas envolvem quantidade de soluto e quantidade de solução, e não somente do solvente. Na próxima semana, a gente vai estudar uma concentração que é um pouco diferente, que ela mede a quantidade de soluto pela quantidade de solvente, não de solução. Mas a grande maioria das concentrações, a concentração é medida em função da quantidade de solução e não de solvente. Bom, dependendo da maneira que a gente faz essa... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Dependendo da maneira que a gente trabalha com as quantidades, tá? Vai ser um tipo de concentração. Se a gente trabalha com massa de soluto, massa da solução, vai ser título em massa, né? Se a gente trabalha com volume de soluto, volume de solução, título em volume. Se a gente trabalha com massa de soluto, volume de solução, é concentração comum. Se a gente trabalha com mol de soluto, volume de solução, é concentração em mol por litro, mas, de qualquer forma, são quantidades de soluto em relação à quantidade de solvente, tá? Quando a gente fala de diluição e a gente quer chegar naquela formulinha, eu não gosto muito de fórmula, mas a fórmula de diluição, ela é bastante útil, porque ela é rápida de resolver os problemas, tá? Mas todas essas questões de diluição, vocês podem resolver por regra de 3 perfeitamente, porque não deixa de ser uma proporção, tá bom? Quando a gente aumenta a quantidade de solvente, vocês concordam comigo que a gente está aumentando a quantidade da solução, certo? Porque a solução é soluto mais solvente. Apesar de eu não estar mexendo com a quantidade de soluto, quando eu acrescento solvente, eu aumento a quantidade de solução. E se vocês perceberem nessa equação, a concentração de uma solução, ela é inversamente proporcional à quantidade de solução. Se eu estou colocando solvente, eu estou aumentando a quantidade de solução, então eu estou diminuindo a concentração do meu soluto naquela solução, certo? Porque eu tenho um volume maior de solução. Eu vou rearranjar isso aqui. Então, olha, o que eu fiz aqui? Olha, eu só passei a quantidade de solução aqui, que está dividindo, multiplicando do outro lado, tá? Então, a quantidade de soluto vai ser a concentração vezes a quantidade de solução. Como na diluição eu mantenho a quantidade de soluto constante, eu posso analisar essas quantidades iniciais e finais como uma proporção. Por quê? Se eu aumento a quantidade de solução, eu diminuo proporcionalmente a concentração da solução. E é daí que vem essa fórmula aqui, ó. Pode colocar M se for molaridade. No livro eles colocam, quando é molaridade, essa concentração aqui, coloca M. Quando é concentração comum, é C. Quando é título, põe lá o tal. Eu uso o C para falar concentração. Qualquer concentração, pessoal, vocês podem usar essa relação. Por quê? Porque a diluição é sempre proporcional. O que você coloca de solvente é o tanto proporcional que diminui a concentração. Então, se for concentração comum, é C. Se for molaridade ou concentração molar, é M maiúsculo. Se for título, é o tal, né? Mas vocês sempre podem usar essa relação que a concentração final vezes o volume final vai ser sempre igual à concentração inicial vezes o volume inicial, tá? A gente só pode fazer isso porque a diluição, ela é proporcional. A quantidade de solvente que a gente coloca na solução diminui a concentração proporcionalmente ao volume de solvente adicionado, tá bom? Como que a gente resolve esse problema? Vamos pegar as coisas que estavam lá no enunciado para poder trabalhar com isso aqui, tá? Então, no enunciado estava dizendo que a concentração inicial era de 196 gramas por litro, o volume inicial meio litro, e aqui tem um ponto que precisa tomar cuidado. É as grandezas. As grandezas. Além da grandeza, Juan. Ó, o que ele fala lá no enunciado? Foi adicionado 1,5 litro de água.
Então, Isso também, que aí pode adicionar lá no volume final, que o volume final então é o o V volume... inicial mais X. Eu vou consertar aqui depois que está como concentração final. Bom, nem vou consertar agora o que vai sair. Então, não é concentração final aqui não, tá? Desculpa que aqui é volume final. O volume final é o volume que eu tinha inicialmente, que era de 0,5 litro, e a água que eu adicionei, 1,5 litro que eu adicionei. Então, o volume final dessa solução são 2 litros e não 1,5 litro. Então, é o primeiro ponto que vocês têm que tomar cuidado nessa questão, tá? Que o volume final calculado, eu preciso levar em conta o volume que eu tinha e o volume adicionado, tá? Então, faz uma soma aí. Tá, eu vou usar essa formulinha aí, então, concentração final vezes volume final, igual a concentração inicial vezes volume inicial. E eu quero o quê? Eu quero a concentração final dessa solução. Então, eu vou rearranjar essa equação, passando o volume final aqui, dividindo ali para o outro lado, tá? Então, a concentração final vai ser, qual que é a concentração inicial? Olha, 196 gramas por litro. Qual que é o volume inicial? 0,5 litro. Agora é o ponto de tomar cuidado. Qual que é o volume final? É o 0,5 litro que eu já tinha, mais o solvente adicionado, que foi 1,5 litro de água. Então, o volume final são 2 litros. Isso aqui me dá 49 gramas por litro. A única resposta que tem 49 gramas por litro é a C. O que ele fala aqui no finzinho? Olha? E essa é uma solução ácida. Bom, tem solução ácida, solução neutra e solução alcalina. Se vocês olharem lá no enunciado, isso é um ácido sulfúrico, né? É um ácido. O fato da gente colocar água, a gente não torna o ácido neutro, porque a água não tem capacidade de neutralizar o ácido, e tampouco a solução torna-se básica. Ela vai alterar o pH? Sim, vai alterar. Por quê? Porque você está adicionando água, você está diluindo, esse ácido está ficando mais diluído, ele era um ácido mais concentrado. Então, ele tinha um pH menor inicialmente, mas não chega a ser neutro, tá? Então, a água num ácido forte ou numa base forte não tem a capacidade de alterar o pH a tal ponto dele se tornar o oposto, tá? Ou de, no mínimo, neutralizar. A água não neutraliza ácido e não neutraliza base, tá bom? Então, vamos para a segunda, um pouquinho mais complexa, porque não tem número, né? E eu vejo quando a gente coloca só no enunciado, sem um cálculo específico que você tem que fazer, com uma concentração inicial, concentração final, os alunos, via de regra, se perdem um pouquinho, tá? Então, a questão 7 da página 48 diz o seguinte: quando na diluição uma solução aquosa, o acréscimo de água provoca uma triplicação da massa da solução, o que acontece com o título em massa? Tá? Então, como eu estava falando para vocês, o título nada mais é do que uma fração. Se vocês pegarem aquela primeira equação que eu coloquei ali, que concentração é quantidade de soluto dividido por uma quantidade de solução, ambas as quantidades serão dadas em massa. Tá? Então, é uma fração. O que eu estou fazendo aqui? Triplicando a massa da solução, ou seja, triplicando a quantidade dessa solução. O que eu quero calcular nessa questão? O que acontece com o título em massa? Ou seja, o que acontece com a fração em massa desse soluto? E o que eu tenho de informação? Eu tripliquei a massa da solução. Então, pessoal, ó, isso aqui é a massa final da solução. Ele está dizendo que é o triplo da massa inicial da solução. Qual é a diferença do título? No título, a quantidade de solução não é medida em volume, e sim medida em massa, quando o título é em massa, tá? Então, aquela fórmula de C1V1 é igual a C2V2, no lugar do volume de solução, eu vou ver massa de solução. Essa é a única diferença. E no lugar do C, que é concentração comum, eu vou colocar o tal, que é do título, mas acaba sendo a mesma
lógica, o mesmo raciocínio. Olha, concentração e quantidade de solução final vai ser a concentração e quantidade de solução inicial. E ele está dizendo que a quantidade de solução inicial é o triplo. Triplo significa 3 vezes. É o triplo da quantidade inicial, tá? Então, é só eu substituir agora aqui, porque eu vou ter... Olha, se eu não substituo a massa final por esse valor de 3 vezes a massa inicial, eu vou ter muitas incógnitas para uma equação só. Eu não consigo resolver, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, no lugar de massa final, eu vou colocar 3 vezes a massa inicial, que é isso que meu problema está informando. Agora, é só reorganizar essa equação e resolver esse problema, tá? A massa final, que é o triplo da massa inicial, que estava multiplicando aqui, eu passei aqui dividindo. Agora, olha só, eu não preciso saber o valor da minha massa inicial, porque eu vou cortar esse valor, tá? O que que me sobrou aqui? Título final é título inicial dividido por 3, ou seja, o título final é 1/3 do título inicial. Essa é a questão 7, mas eu vi que a questão 6 é exatamente igual. Ele fala para triplicar a quantidade final de solução e falar o que acontece com concentração comum em gramas por litro e com a concentração em mol por litro, tá? O que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa. O que vai mudar? Em vez de massa aqui, vocês vão analisar o volume, mas a análise é feita em cima da quantidade de solução. A questão 12 fala o seguinte, olha, um laboratorista precisa preparar uma solução de 0,5 mol por litro de sulfato de sódio, aproveitando 200 ml de solução 0,8 mol por litro do mesmo sal. O que ele deve fazer com a solução 0,8 mol por litro? Bom, primeira coisa, daí é uma questão de múltipla escolha, e está ali, adicionar, evaporar, adicionar, adicionar, adicionar. Então, vamos lá. Eu estou pegando uma solução de 0,8 mol por litro e transformando em uma solução de 0,5 mol por litro. 0,5 mol por litro é mais concentrada ou é mais diluída que 0,8? Mais concentrada? O 0,5 é mais concentrado ou o 0,8 é mais concentrado? 0,8. Não, 0,8. O 0,8 é mais concentrado, tá? Então, a minha solução final é mais diluída que a minha solução inicial. Então, olha, estratégia de resolução de prova para vocês. Se eu estou diluindo uma solução, eu poderia evaporar água? Sim ou não? Por quê? Não, vai Não. concentrar mais. Se eu evaporo o solvente, vocês concordam comigo que eu estou concentrando a minha solução? Sim. Concentrando. Se vocês olharem, eu acho que é na semana 11, eu coloquei lá, eu sempre estou colocando um texto introdutório lá no AVA, o que vem por aí, né? Então, as aplicações das coisas que vocês estão estudando aqui no Química Online do CMC. A evaporação de solvente, né, quando a gente está estudando concentração, a evaporação de solvente é uma das estratégias de obtenção, por exemplo, do sal marinho, né? Do sal mineral também, eles fazem evaporação seletiva, precipitação seletiva com evaporação. Mas do sal marinho é o mais fácil da gente ver. Como que é produzido o sal marinho? Desvia a água do mar para umas piscinas e deixa lá a piscina em céu aberto evaporando o solvente, ou seja, evaporando a água. Quando começa a evaporar a água, o sal que está ali dentro começa a ficar cada vez mais concentrado e chega uma hora que satura a solução e ele começa a cristalizar no fundo dessas piscinas, tá?
Então, à medida que a gente vai evaporando o solvente, nós vamos concentrando o soluto, porque o sal não evapora, né? O ponto de fusão do sal já é 800 graus Celsius. Imagina para evaporar esse sal. Ele não vai evaporar. A água vai evaporar e o sal vai ficando cada vez mais concentrado, até que chega um ponto que ele começa a cristalizar aí para o fundo dessa piscina. Tá? Então, é assim que é a produção de sal. Bom, então, olha, evaporar, eu já elimino, tá? O que eu posso eliminar ainda aqui? Adicionar sal. Adicionar sal. Adicionar sal, eu estaria concentrando. Então, adicionar 0,4 mol de sal, eu estaria concentrando. Eu vou colocar ali o que a gente vai ter que fazer com a solução. Olha, a gente quer preparar uma solução meio mol por litro. O que deve fazer com a solução de 0,8? Então, para preparar meio mol a partir de 0,8, nós já vimos que é uma diluição. E o que eu tenho aqui de dados desse problema? Eu tenho 200 ml dessa solução 0,8. E eu posso eliminar aqui, então, duas respostas. Por quê? Eu não vou evaporar, porque eu estou diluindo, e não vou adicionar sal, porque eu estou diluindo, tá? Essa é uma estratégia que a gente usa em laboratório. Por quê? A gente precisa de concentração de reagentes das mais infinitas formas, depende do que a gente está analisando no laboratório. Então, o que a gente costuma fazer? Eu já trabalhei em laboratório de controle de qualidade, tá? O que a gente fazia no laboratório de controle de qualidade? Uma solução que a gente usava muito, solução de ácido sulfúrico, por exemplo. Imagina que vai chegando a amostra para ser analisada, todos os dias vão chegando a amostra, e eu tenho que preparar, fazer o cálculo, preparar solução todos os dias para fazer as minhas análises. A gente não faz solução todos os dias, pelo menos não partindo do zero. O que a gente fazia? Uma solução bastante concentrada, que era chamada de solução estoque. Por que solução estoque? Era uma solução que ia ficar guardada. Por exemplo, 1 mol por litro era minha solução estoque. Eu ia fazer uma análise que eu precisaria de uma solução de ácido sulfúrico 0,1 mol por litro. Eu só fazia uma diluição. Eu só pegava um volume dessa solução, colocava num balão volumétrico, completava com água. Muito mais rápido, muito mais fácil de fazer do que partir do zero, calcular pela densidade do ácido, qual que é o volume e tal. Tá? Então, via de regra, é assim que a gente faz nos laboratórios de controle de qualidade. Nós temos uma solução mais concentrada, que a gente chama de solução estoque, e quando a gente precisa de uma solução mais diluída, a gente faz diluição a partir dessa solução estoque, que é essa proposta aí do exercício. Então, vamos resolver esse problema aí. Bom, eu repeti aqui as respostas, tirando as duas que a gente já analisou, que não é. Bom, aqui eu coloquei a concentração final, que é meio mol por litro, é isso que o enunciado me pede, e a minha solução estoque é de 0,8 mol por litro, e eu quero aproveitar 200 ml da minha solução. Vou usar a mesma equaçãozinha lá do C1V1, C2V2, ou concentração final, volume final, igual a concentração inicial, volume inicial, tá? Vamos substituir os valores. Bom, eu quero o volume final da minha solução, partindo de um volume inicial de 200, qual o volume final da minha solução? Eu rearranjei essa equação, passando aqui a concentração final, dividindo, e substituindo os valores. Concentração inicial 0,8, volume inicial 200 ml, concentração final 0,5 mol por litro. Olha, o Juan Pablo falou no comecinho da aula, e eu vou reforçar aqui, cuidado com as unidades. Por que eu tenho que ter sempre as mesmas unidades? Olha, para eu poder cancelar os termos. Eu preciso transformar os 200 ml em litro, porque a concentração está em mol por litro? Não. Se eu não transformo em litro, a minha resposta vai ser em ml. E olhando aqui, olha, por que eu não transformei? Porque as respostas estão em ml. Então, eu posso deixar em mililitros aqui, tá? Ah, mas e o litro aqui? O litro aqui está na concentração. Como a concentração aqui em cima é a mesma, eu corto a concentração toda e só sobra ml. Então, fazendo essa conta,
320 ml é o volume final da minha solução. A resposta é A. Não, porque já tem 200. Não, por quê? Porque não está falando ali na minha questão aqui na resposta que o volume final é 320. Está falando adicionar. Então, a gente não está adicionando 320. 320 é o volume final da minha solução. Mas eu parti de 200 ml. Então, quanto que eu adicionei? Os 320 final menos os 200 ml inicial. Então, eu adicionei 120 ml de água. Vocês estão vendo como o vestibular tem um monte de pegadinha? Eu não gosto muito disso, mas tem um monte de pegadinha. Se vocês não ficarem espertos ali com o verbo, o que ele está falando ali na resposta, acho 320, opa, tem 320. É A. Então, cuidado com o que está sendo pedido e o que está sendo calculado e o que está na resposta. Então, o verbo que está na resposta é ou evaporar ou adicionar, né? E o que vocês calculam por aqui é o volume final. E o volume final é considerado o volume inicial mais o tanto que foi adicionado. Mas não dava para ter cortado a A e a D já, professora? Porque se a solução é 0,8 e você quer Pela 0,5, lógica, sim, né? adicionar Pela 320. lógica, sim. Por isso que eu falo, se você tá mudando, nem tá quase pela metade, né? Se você está diminuindo quase pela metade. Se é 0,8, metade seria 0,5. Então, não ia dar para adicionar tanto volume. Se fosse uma prova com gabarito, múltipla escolha, que vocês não precisavam desenvolver isso aí, não precisava resolver mesmo. Por lógica, dava para ver que é adicionar 120, exatamente por quê? Porque 0,5 é quase a metade. Se você está diluindo pela metade, é porque você está acrescentando, quase dobrando, né, a solução. Então, você está adicionando, o volume final seria menor do que 400 ml. Porque se fosse 400 ml, ia ser 0,4 mol por litro. Foi isso que você me perguntou? Por causa que, por exemplo, se você adicionasse 320, reduziria em menos da metade. Se você adicionar 1.400, menos ainda. Exatamente. Então, dá para usar raciocínio lógico nessas questões todas, principalmente se for múltipla escolha, eu não faria conta, né? Só se fosse uma prova escrita, daí o professor quer saber o seu raciocínio. Mas de múltipla escolha, por isso que eu não gosto muito de múltipla escolha. Você não sabe se o aluno raciocinou ou se chutou, né? Mas o raciocínio é perfeito, né? Se a gente estivesse reduzindo a concentração pela metade, o volume final ia ser de 400 ml e a concentração ia ser 0,4. Então, não é possível adicionar mais do que 200 ml para a concentração ficar ainda 0,5 mol por litro. Perfeito, Ribeiro, gostei muito do seu raciocínio. E agora eu queria... Essa daqui eu não pedi para vocês fazerem nessa semana, tá? Tá nos exercícios adicionais, mas eu achei uma questão muito bem elaborada, que é difícil a gente enxergar que é uma questão de diluição, tá? Então, eu vou ler para vocês e a gente vai ver o que está sendo pedido aqui e quais são as informações que a gente vai precisar realmente analisar aí nesse problema para resolver essa questão, tá? Então, é do Enem, é uma questão do Enem, e diz o seguinte: a varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e, por isso, é utilizado como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 miligrama por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 miligramas por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. E o medicamento, a varfarina, é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3 miligramas por ml.
Um indivíduo adulto com volume sanguíneo total de 5 litros será submetido a um tratamento com solução injetável deste medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? É uma questão enorme, né? Um texto muito grande, e a gente tem... Vocês conseguiriam, de cara, lendo isso aí, saber que isso é um problema de diluição? Sim. Sim? Perfeito. Inclusive, nessa semana, uma das figuras que eu coloquei lá para o que vem por aí é a capa de um manual de diluição de remédio injetável, né? Vários hospitais têm esse manual para a equipe de enfermagem, mostrando o quanto de solvente tem que colocar por medicamento para fazer a diluição conforme a bula do remédio, tá? Então, para vocês verem como é importante ter essa noção de diluição. Bom, o que é importante aqui? O que está pedindo para calcular, na verdade? Então, vamos ver o que está sendo pedido aqui. Ó, ele quer saber qual é o máximo volume da solução de medicamento que pode ser administrado nesse paciente. Então, é isso que eu quero calcular, o máximo volume. O que eu vou precisar de informação para fazer esse cálculo? Então, vamos lá. Bom, o que eu vou precisar aqui de informação para resolver isso? Bom, se eu quero o máximo de volume, eu tenho essas informações aqui que eu preciso. O que é 4 miligramas por litro? Não é a concentração máxima? Ele fala, concentração máxima, superior a isso dá problema. Então, o máximo que eu posso colocar no indivíduo é uma concentração de 4 miligramas por litro. Outra informação muito importante para resolver esse problema é que esse medicamento, quando aplicado no sangue, ele é solúvel exclusivamente no plasma e não nas hemácias. Ele não entra lá nas hemácias, tá? Então, ele fica exclusivamente no plasma, que representa 60% em volume do sangue de um indivíduo, tá? Eu tenho a concentração inicial do medicamento, 3 miligramas por ml, e tenho o volume total de sangue do indivíduo, 5 litros. Então, vamos começar a resolver esse problema. Separei primeiro aqui... tem que achar o plasma. Primeiro tem que achar o plasma. Por quê? O que é o plasma? O plasma vai ser exatamente o volume final da minha solução. Por quê? Quando eu injeto o medicamento na pessoa, ela vai ficar no plasma do corpo inteiro. Então, a gente acaba sendo o volume final dessa solução. Nosso plasma vai ser o volume final. Eu tenho a concentração final máxima do medicamento, que é 4 miligramas por litro. Eu tenho a concentração inicial do medicamento, que é 3 miligramas por ml. O volume inicial, que não é fornecido diretamente no enunciado do problema, e o volume final é o que eu quero calcular. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular o volume inicial, o volume final aqui, ou desculpa, o volume inicial do medicamento, que é o que eu quero. O volume final, como eu estava dizendo para vocês, é o próprio plasma sanguíneo do indivíduo que está recebendo essa medicação. 60%, pessoal, é a representação decimal de 60% é 0,6. Se o indivíduo tem 5 litros de sangue e 60% é plasma, eu tenho 3 litros de plasma sanguíneo. E é nesses 3 litros de plasma sanguíneo que esse medicamento vai estar dissolvido. Essa diluição vai ser feita no plasma do indivíduo. Essa questão pode ser resolvida por regra de 3, tranquilamente, tá? São 2 ou 3 regras de 3, vocês resolvem esse problema, tá bom? Eu usei a formulinha aqui, que é a fórmula que o livro está mostrando para vocês, com concentração final vezes volume final igual a concentração inicial vezes volume inicial. Para usar essa fórmula,
como a gente está falando desde o comecinho dessa live, importante que as concentrações sejam na mesma unidade. E a final aqui está 4 miligramas por litro e a inicial está 3 miligramas por ml. Então, eu vou ter que transformar, tanto faz, ou a final ou a inicial. Eu transformei aqui a inicial. Olha. Se eu tenho 3 miligramas do medicamento em 1 ml de medicamento, 1 litro, quantos ml são? São 1.000 ml? 1 litro são 1.000 ml. Então, eu vou ter 3.000 miligramas por litro do princípio ativo do medicamento, tá bom? Agora sim, os dois estão na mesma unidade, eu posso substituir aqui na fórmula para calcular o volume inicial. Da mesma forma, eu isolei o volume inicial, passando a concentração inicial, dividindo aqui. Concentração final é o máximo que eu posso ter no sangue, né? No nosso plasma, aqui 4 miligramas por litro. O volume final é todo o plasma do indivíduo, 3 litros. E a concentração inicial, eu converti 3 miligramas por ml em miligramas por litro. Vão ser 3.000 miligramas por litro. Agora, eu posso cancelar as unidades que são iguais. Essa resposta aqui vai estar em litros. Se eu faço 3 vezes 4, 12, dividida por 3.000, 0,004 litros. E as respostas aqui estão em mililitros. Lembrando, mili é 1 milésimo, né? Ou seja, só dividir isso aqui por 1.000. Desculpa, multiplicar aqui por 1.000. Então, eu desloco a casinha 3 vezes e a minha resposta são 4 ml do medicamento. Então, se eu injeto 4 ml desse medicamento num indivíduo que tem 5 litros de sangue, a concentração plasmática do princípio ativo do medicamento vai estar exatamente no limite para funcionar como anticoagulante sem causar hemorragia. Belezinha? Vocês conseguiram entender isso aqui? Professora, eu não entendi por que a senhora associou 60%, que ia virar 6,6 com 5 litros. De onde a senhora tirou esses 5 litros? Aqui, ó. Deixa eu voltar ali. Ó. Ele fala aqui no enunciado que esse medicamento, ele fica dissolvida exclusivamente no plasma, que representa 60% do sangue em volume. E o volume sanguíneo total é 5 litros. Foi daqui que eu tirei. Se o volume sanguíneo total é 5 litros e o plasma representa 60% do volume, eu tenho 3 litros de plasma. 3 litros é 60% do volume total. Conseguiu entender? E é no plasma que vai estar, aí, deixa eu voltar aqui, olha, no plasma que vai estar dissolvido esse medicamento. Ou seja, o volume final vai ser todo o plasma do paciente. Por quê? Você injetou uma coisa na veia de uma pessoa, ela vai para o organismo inteiro, né? O sangue fica circulando e, no final das contas, ela se espalha por todo o organismo, tá? Então, eu achei essa questão muito bem elaborada, né? São questões de Enem muito interessantes aí.